É, pessoas, depois de 13 anos, Avatar voltou aos cinemas. Avatar 2, O Caminho das Águas, chegou. James Cameron prometeu uma revolução. Será que revolucionou mesmo? Quer saber? Então vem comigo. Avatar em 2009, quando foi lançado, ele revolucionou pela tecnologia 3D, porque até então o 3D que era usado era muito tosco e o James Cameron conseguiu fazer com que as salas de cinema se otimizassem e criassem ali um equipamento mais específico para a reprodução de filmes em 3D. Além das salas de cinema, Avatar conseguiu revolucionar também as TVs. As TVs começaram a ter esse recurso 3D e muitos filmes foram na onda do Avatar. Com isso, Avatar também coleciona o recorde de ser a maior bilheteria da história do cinema, à frente de Vingadores Ultimato. O Vingadores passou um tempinho, mas depois o Avatar voltou aos cinemas e agora o Avatar é sim a maior bilheteria da história. E o James Cameron já era a maior bilheteria antes com o Titanic. Esse cara aí coleciona recordes. Mas em Avatar 2 a gente tá de volta a Pandora, só que dessa vez a gente tem o Jake Sully com a sua família composta ali, agora ele como Na'vi, casou com a Neytiri e tem alguns filhos ali, na verdade um monte de filhos ali, sendo alguns filhos adotivos e outros filhos biológicos mesmo. Nesse período, enquanto Jake Sully ele virou ali o chefe da tribo, ensinou a galera a lutar, se defender, a Pandora viveu um momento ali de paz, mas aí os humanos retornam a Pandora, mas dessa vez eles querem fazer com que Pandora se torne um novo lar para os seres humanos, porque eles destruíram o meio ambiente. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? E nesse filme a gente tem também a volta do vilão do primeiro filme, que é o Coronel Miles Crentry, só que dessa vez ele volta como um clone no corpo de um Na'vi, e a missão da vida dele é caçar o Jake Sully. Ele tem as memórias, né, do coronel quando ele foi morto no primeiro filme, e a missão dele é caçar o Jake, e caçar o Jake, e caçar o Jake, e caçar o Jake. É a única missão da vida do cara. Só que dessa vez o Jake tem uma família, então ele não vai entrar em combate de frente ali com o coronel, então ele pega a família dele, ele sai da tribo em que eles viviam e vão para uma outra tribo, mas uma tribo na água. Então eles vão lá, eles pedem para ficar nessa tribo e aprender os costumes, e esses Na'vi que estão lá, eles são bem diferentes, né? Então até a forma, né, o corpo deles é adaptado à água e eles têm que aprender a conviver e a viver naquele sistema que é muito diferente das florestas. Galera, eu não vou entregar mais nada da história aqui, porque esse é um vídeo sem spoilers, e se eu entregar muito aqui eu acabo com toda a experiência que você vai ter no filme. Então vamos lá direto para minha avaliação. Gente, vamos começar primeiro com a parte visual, que é o que todo mundo está comentando, mas e aí, Avatar 2 consegue ser tão revolucionário quanto o primeiro Avatar? Sim, é um espetáculo, 3D é espetacular, é fantástico, é lindo de ver, salta aos olhos, as cores, as texturas, é aquele lance daquele 3D que é imersivo, ou seja, não é coisa sendo jogada na sua cara, você entra no ambiente e você consegue ver todo o ecossistema, desde as plantas aos animais, os próprios Na'vi, como eles estão construídos ali, tá muito legal a captura dos movimentos, então você realmente acredita que você está naquele local, que Pandora realmente existe, especialmente as cenas de água, e só lembrando que essas cenas de água foram gravadas diferente de como foi feito no Aquaman, por exemplo. Então não foi gravado em seco, eles criaram lá um tanque com água e colocaram os atores lá embaixo, então é muito realista mesmo. Então esses efeitos eles são fantásticos, o que casa bastante também com a trilha sonora, que faz com que você se emocione. Então é uma trilha muito emotiva, é muito legal, você tá dentro daquele ambiente. Só o seguinte, né? Eu assisti numa sala IMAX 3D, né? Com os óculos 3D,
Então, assim, a experiência para mim foi muito bacana. Eu não sei se você for assistir numa outra sala, eu não sei qual seria a experiência, mas com o 3D numa sala, com um som bem bacana, com uma tela bem legal, funciona super bem. Eu achei que os óculos iam me incomodar, até que não me incomodaram tanto, uma vez que eu uso óculos, então acaba sendo meio chato isso, mas acabou não me incomodando tanto. Tem um aspecto técnico aqui que é muito, para quem joga, né, para quem já está acostumado com jogos, sabe bastante disso, que é velocidade de quadros, né, quantos quadros por segundo você tem, que a gente chama de frame rate. Geralmente no cinema são 24 quadros, né, porque quando a gente tem essas imagens, são imagens estáticas que são colocadas na sequência por segundo para gerar sensação de movimento. Aqui sai de 24 quadros para 48 quando são cenas de ação, então realmente fica hiper realista, então você sente a diferença. É como se você tivesse, na verdade, fazer um paralelo aqui para você entender um pouquinho melhor, é como se você estivesse jogando Horizon no PlayStation 5, né? Então você vê as cenas muito bem renderizadas, você vê detalhes que geralmente você não veria. Indo agora para a parte do enredo, toda a parte que envolve os Na'vi, que envolve a fauna e a flora de Pandora, são muito bem escritos. Os relacionamentos entre eles, a emoção que você vê, que você sente ali quando, especialmente a família do Sully, né, o núcleo da família, com os filhos especialmente, eles têm um destaque muito grande. Então você percebe isso. O filme, ele não patinou nesses relacionamentos e realmente é quando o filme cresce. O filme cresce muito no relacionamento desses filhos e da família do Sully. Mas o destaque para mim fica para dois filhos. A Kiri, que na verdade é uma filha adotiva, né, e tem um lancezinho nela aí depois, mas não vou entregar aqui, e o Loki, que é o filho mais novo. Então esses dois aqui, eles têm um lance muito bacana. E vou dar um destaque aqui, não é spoiler, tá? Isso daqui é o que você vai ver e é mais tranquilo. Principalmente a relação que tem de um desses personagens com uma criatura da água que se parece com uma baleia. Gente, eu acho que são as cenas mais emocionantes, mais emotivas do filme. Pode ser bobagem o que eu tô falando aqui, mas acaba sendo as cenas mais lindas do filme, justamente a relação de um desses personagens com uma dessas criaturas. Gente, é de chorar, é de escorrer lágrima mesmo, é muito emotivo, é muito bacana. Mas agora eu vou falar aqui da minha experiência enquanto eu assisti o filme e como eu fui me sentindo à medida que o filme foi passando. A hora que o filme começou, ele inicia ali, ele faz meio que um prequel do filme anterior, o que é super válido, né? Uma vez que o filme é de 2009, faz 13 anos aí, então é legal contar um pouquinho dessa história. Então isso é super bacana. Mas o começo é meio morno. Sendo bem sincero, eu senti meio morno ali. Falei, cara, tá. Então chegou um momento ali que eu fiquei meio com medo. Falei, caramba, será que precisava desse filme e tal? E aí quando o filme vai pra água, aí o filme cresce. Aí o filme, nossa, quando vai pra água é uma outra coisa. Como eu falei, né? A experiência sensorial é fantástica, é absurda, realmente de chorar. Eu me emocionei assistindo o filme. Mas aí eu vou falar a real. O grande problema para esse filme pode ser que tenha alguns outros problemas, talvez assistindo mais pra frente eu enxergue isso. Mas um problema, e o segundo, depois eu comento, mas o primeiro problema é quando vai para a área dos humanos, o núcleo dos humanos. Personagens extremamente genéricos, gente do céu, aqueles militares lá. Cara, a minazinha levantando halteres, o cara de oclão escuro, o cara é um Na'vi, então fizeram óculos, fizeram um Ray-Ban, sério que fizeram um Ray-Ban para um Na'vi gigantão? Cara, é muito estereotipado, é clichê demais. Tudo bem, eu entendo que o clichê ele ajuda a trazer mais pessoas para o filme, mas é clichê demais. Então toda vez que ia para o núcleo militar, o núcleo dos humanos, o biólogo, esse tipo de coisa, gente, me cansava, falava, gente do céu, que
personagenzinhos. Tudo bem, tem uma redenção no final do filme, não vou falar nada, mas tem uma redenção ali de um desses personagens, mas nossa, no geral, muito fracos, na boa, muito fracos, então me irritou bastante esse lance de, na boa, clone. Jura por Deus, clone. E agora uma coisa que me preocupa. Duas coisas que me preocupam. Primeiro, o filme tem 3 horas e 15 minutos. Se você assistir numa sala bacana, você não sente essas horas passarem. Na verdade, eu só senti eu sentia que eu mudava de posição na cadeira quando justamente ia para esse núcleo dos humanos. Gente, sério, nossa, me tirava do filme totalmente. Agora, quando tava, mesmo as cenas contemplativas, que tem sequências longas, super longas, só de contemplação ali do ambiente, da relação dos Na'vi com os animais ali e tal, com todo o ambiente, não me tirou, achei fantástico, adorei, nossa, saltou aos olhos, me lembrou um jogo que a gente jogou recentemente, que é o Abzu, que é um jogo também debaixo do mar e tal, então é muito contemplativo, eu gostei, não vi problema nenhum nisso. Mas o que me preocupa é se de repente você assistir numa sala de cinema que não é adequada. Aí vem o outro problema que está aliado a esse. Eu não sei qual será a experiência disso em casa. Então, uma vez que isso daí sair no streaming, ou de repente você comprar um Blu-ray e tal, e você for assistir em casa, eu não sei qual vai ser a experiência, porque é difícil reproduzir aquilo que você viu no cinema dentro de casa, então talvez a sua experiência seja um pouquinho prejudicada ali. E aí entra no último ponto aqui que me preocupa um pouco com esse tipo de filme, que é o seguinte: eu consegui assistir numa sala bacana, me programei e tal, consegui fazer isso e assistir numa sala bacana. A partir do momento que você condiciona a experiência e você entender um filme, você conseguir entender o filme, ter aquela experiência tão grande, as situações que são ideais, é difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa estar numa sala IMAX 3D para ter a experiência do filme. Em casa, como é que vai ser? Então, essa é uma coisa que essa resposta a gente só vai ter quando esse filme realmente sair, a gente conseguir assistir, tiver no streaming lá, a gente conseguir assistir em casa. Então, eu não sei qual será a experiência, não sei quem não conseguiu assistir no cinema, como será isso em casa. Então, esse lance de colocar essa condição me preocupa um pouco, não só com esse filme, como outros filmes também. E você, meu amigo, você já assistiu Avatar: O Caminho das Águas? Você curtiu mesmo? Deixa aí nos comentários. Se você discorda de tudo que eu falei, também pode escrever aí de maneira educada, de maneira bacana. Aí pode deixar aí nos comentários se você discorda, se você gostou pra caramba dos vilões e tal, de repente você curtiu. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like esperto. Gente, estamos chegando aí no último grande lançamento do ano. Lógico que ainda tem algumas coisinhas aí, The Witcher, algumas coisas pra gente comentar, mas esse foi o último grande lançamento do ano aí. Então, semana que vem eu tô de volta com mais coisas aqui da cultura pop. Valeu, abraço e fui!